A sessão está reaberta. A presidência solicita aos 9 vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência inicia a ordem do dia. O item 1 da pauta está prejudicado pela apresentação, a retirada de urgência. Item 2 da pauta, projeto de lei 96/2017, de autoria da nova vereadora Érica Cristina Teiquimoia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Toninho Franco. Senhor presidente, a Érica entrou em contato através do gabinete com esse vereador e, como líder, ela pediu para que nós pedíssemos o adiamento desse projeto por 3 sessões. Preciso da anuência dos líderes. Toninho Franco. Sim, presidente. Cleiton Silva. Sim, presidente. Darcy Reis. Sim. Marco Xavier. Sim. O item 2 está adiado por 3 sessões. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, eu peço a inversão da pauta para que nós pudéssemos apreciar o projeto de número 11, visto que o pessoal ainda do Rotary se encontra aqui em plenário. Preciso da anuência dos líderes. Marco Xavier. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Darcy Reis. Sim. Cleiton Silva. Sim, presidente. Item 11 da pauta, projeto de decreto legislativo 2/2018, de autoria do novo vereador Cleiton Aparecida Silva, que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de médico cívico 15 de novembro, Ordem Tatuíbi, ao Rotaract Clube de Limeira, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Vou falar, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Antes eu quero cumprimentar algumas pessoas que se encontram em plenário. Jorge Evangelista de Oliveira, presidente do Rotary Limeira Leste. Diandra Ferracini, Rotary Clube de Limeira. Edson Domingues, é o governador assistente. Osmar Macedo, do Rotaract. Vou falar todos agora do Rotaract. Osmar, a Débora, a Ângela, Yuli, Davi, Rubens, Anne, Maria do Carmo, é do Rotary, Rotaract, Silvana Ganum, Bruno Costa. Faltou alguém? Então falei todos. Senhor presidente, nobres pares, o primeiro contato que eu tive com o pessoal do Rotaract foi justamente num evento na escola Valdemar Lucato. Inclusive um evento muito bem administrado por eles. Daí eu comecei através da pessoa da Silvana Ganum, mãe da Yuli, descobrir um pouquinho sobre esse projeto. E eu vi o quanto eles fazem na nossa cidade. Nesses 23 anos que estão aqui na nossa cidade. E quando eu vi os trabalhos que eles fazem, eu falei, não tem como, nos 50 anos do Rotaract, não dar essa homenagem a eles, porque essa medalha de mérito cívico, Ordem Tatuíbi, é uma das maiores honrarias que a gente pode dar para qualquer entidade. Então, olhando aqui um pouquinho do currículo, que ao longo desses 23 anos, realizam muitas atividades. Atualmente são 23 associados. E eles planejam, executam muitas ações. E o objetivo deles é promover a oportunidade de aprimorar a habilidade e conhecimentos necessários para o desenvolvimento pessoal. E assim contribuir com as necessidades sociais. Aí eu estava vendo aqui um pouquinho das experiências voluntárias ou de liderança que eles têm, senhor presidente. Participam da festa Vem Pro Largo, mais de 20 anos vendendo aquele cuscuz cremoso, delícia. 2 Sorrisos, onde eles arrecadam brinquedos novos e usados para distribuir nos bairros carentes. Doação de camas hospitalares. Esse projeto lindo, Mão na Roda,
onde eles arrecadam os lacres das latinhas para que possam ser convertidas em cadeiras de rodas. Aqui no Rotaract de Limeira já foram 12. É isso? 12 cadeiras de roda. O cinema inclusivo, cursinho gratuito preparatório para a escola técnica, workshop de oratório, qual o nosso vereador Mir fez menção, que já participou, saúde em foco, aulas gratuitas de informática, palestra de orientação de uso da droga e uso de preservativos nas redes escolares, tanto municipais do estado, talks de liderança, mais de 6 toneladas de alimentos arrecadados e convertidos à nossa comunidade, palestra de orientação profissional nas escolas, faculdades e cursinhos. E por aí mais, dois sangue, leitura da praça, contador de história. Então, quando eu entrei em contato e vi o trabalho desse pessoal, inclusive doando os uniformes para a escola Padre Maurício. E aquilo motiva muito aqueles alunos, viu? Eu fiz uma moção de aplauso aqui para aqueles alunos que foram tricampeões na categoria geral, 11 anos. E está lá, o Rotaract. Então fica aqui essa simples homenagem. Pelo que vocês fazem, é muito pequeno. Mas que essa casa hoje reconhece que o trabalho de vocês para a sociedade de Limeira é fundamental. Que isso vocês possam passar de geração em geração, como vocês já receberam isso de herança, porque isso faz 23 anos, vocês receberam isso de herança. Que passam isso para frente, para que possa cada vez mais impactar a nossa sociedade, não só os jovens, como as crianças, como os idosos, que eu sei que vocês fazem trabalho com idosos. Então é esse o nosso papel. E eu gostei do lema. O lema aqui eu vou ler qual é o lema deles. Até deixei para o final aqui, deixa eu ver se eu acho a fala aqui. Dar de si antes de pensar em si. Eu acho que isso não é só um lema para o Rotaract. Esse deveria ser um lema para todos nós. Quando nós olharmos mais para o próximo, porque a Bíblia diz isso. É dando que se recebe. Então nós temos que ter um olhar para o próximo. Então quero agradecer a Yuli, quero agradecer na pessoa da Silvana e da Yuli, a todos do Rotaract, a todos do Rotary. E hoje, nos 50 anos do Rotaract Mundial, vocês estão recebendo essa homenagem dessa casa e posteriormente nós vamos marcar para estar entregando para vocês essa medalha de mérito cívico. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Toninho Franco. Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público presente e aos meios de comunicação. Quero registrar aqui também a presença da Patrícia. Seja bem-vinda, Patrícia. Quero também que cumprimente, ao Juan, seu marido, o qual foi homenageado ano passado com o título de cidadão limeirense, também pelos relevantes serviços que ele prestou e presta aqui à nossa sociedade de Limeira. Eu quero parabenizar o vereador Cleiton pelo importante projeto, um projeto dos mais importantes, que homenageia mesmo como uma das mais altas homenagens fornecidas aqui pela Câmara Municipal. Cumprimentando a Patrícia, cumprimento a todos os outros integrantes aí do Rotaract, parabenizando vocês desse merecido diploma de gratidão e medalha de mérito cívico de Tatuíbi, que com certeza o meu voto vocês já têm, com certeza terão o voto de todos os vereadores, E quero parabenizar vocês pelo grandioso trabalho que vocês fazem em prol dos menos favorecidos em nossa cidade. Isso é tudo, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael Camargo. Primeiramente, boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Quero saudar o presidente Jorge do Rotary Leste, do qual quero saudar todos os membros e integrantes do Rotaract. Dizer que o meu avô, falecido avô, que hoje teria acho que 96 anos, pertenceu ao Rotary também, que era o Rotary Limeira, na época que ele desempenhou um belo trabalho. Meu pai também foi integrante do Rotary e eu também tive o privilégio, mesmo com todas as dificuldades nas minhas atribuições como médico, minha carga horária é super complicada. Eu hoje trabalho como médico em pronto-socorro, em emergência, então não tem dia, não tem hora, não existe sábado e domingo, porque o hospital nunca fecha. Mas eu pude ali aprender algumas noções que o Rotary me ensinou, presidente, ao qual quero mandar um abraço especial também
ao Pablo Bobsi, ao Demir Bobsi, ao Zalaf, ao Mauro Batistella, Zé Renato, né? Eu tive a honra de poder participar junto com o seu Nilton, Carlos Mazuti e demais membros do Rotary, trabalhar no Vem Pro Largo, né? Inclusive o Ednelson esteve aqui hoje já entregando a paella que vai fazer e já vamos correr atrás, porque eu, por incompatibilidade de horário, acabei me afastando às quintas-feiras, não tinha mais jeito de eu estar presente, mas sempre me coloquei à disposição de estar ajudando, de estar contribuindo com o próximo. Apesar de muitas vezes não conseguir ter desempenhado um papel, mas a gente acaba, tá no sangue poder ajudar o próximo. E quando eu vejo uma juventude vindo já com alicerce, com treinamento, com fundamento, sabedoria, para poder ajudar a população, que a gente sabe que o governo do Estado e o governo federal não consegue cumprir com todas as suas obrigações, então as entidades desempenham um papel fundamental para complementar o que seria de obrigação do Estado, do município e até do governo federal. E o interessante, nobres vereadores, é que existe um mandamento aí no Rotary, o presidente está aí, que eu acho, se a gente aplicar isso para todas as coisas que a gente for fazer, a gente vai sempre acertar nas nossas decisões. Para tudo que se for fazer, você deve fazer 4 perguntas. É a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Que isso é chamado da prova quádrupla, que é levado muito a sério pelo Rotary. Quando falou da erradicação da polio, um trabalho fundamental, e se eu não me engano, eu não sei se na Venezuela ainda tem, acho que foi erradicado alguns países só, 2 países, né, que a área de quase impossível, se não impossível de entrar, o exército tem dificuldade de entrar, para que se possa então vacinar todo mundo e ter a erradicação por completo, né? Tanto o trabalho da Maria Cristina também, frente ao asilo João Quil, quer dizer, é um trabalho maravilhoso, que infelizmente hoje a juventude e a população está cada vez mais distante. Essa parte do afeto e do trabalho, né, a gente vê as pessoas hoje obtendo vantagem em furar uma fila, né, então, uma inversão de valor que eu não vou adentrar aqui, mas quero parabenizar o trabalho de vocês e dizer que a minha pessoa como Rafael, a minha pessoa como médico, Dr. Rafael Camargo, e como vereador também, estou à disposição de vocês para o que puder contribuir dentro do trabalho que vocês exercem, apesar de ser suspeito para falar do Rotary, porque eu conheci o Rotary também a partir do meu sogro, né, os eventos que tinham em Águas de Lindóia, né, o encontro, o companheirismo, né, que isso que a gente entende é um ambiente extremamente puro, saudável, sem interesse pelo próximo ali, é pensar em si, é pensar no próximo antes de pensar em si, é doar de si para que faça o trabalho para a população. Então, o meu parabéns aí, e a gente se coloca à disposição para poder ajudar no que for necessário. Um abraço, presidente Jorge. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres colegas, eu só me levanto para poder parabenizar o vereador Cleiton Silva pela propositura desse projeto, e no nome da Iuli também complementar todos os membros aqui do Rotaract, aqui presente, eu como membro lá da paróquia de Santa Luzia, dispensário Madre Teresa, nós sabemos muito bem a importância que tem o trabalho de vocês com o qual o dispensário Madre Teresa de Calcutá, nos ajudando lá com o Grupo Cultivação, com doações de cadeiras de rodas para poder atender aqueles que não têm condições de obter a uma. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, jovens, né, já com uma mente diferente, né, em favor do próximo, em trabalhar em favor do outro. Parabéns pelos 50 anos, pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui na cidade. Eu já tentei, em 2 reuniões, bem lá atrás, participar do Rotaract,
mas não dá para poder abraçar o mundo, né? A gente tem que fazer algumas escolhas. Mas parabéns para vocês por esse trabalho de juventude consciente no nosso município. Parabéns também ao Edinho, presente. Obrigado, senhor presidente. Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, fui até ali, cumprimentei um por um. É uma alegria quando eu posso ver jovens como vocês, engajados num projeto maravilhoso como esse. Parabenizar o vereador Cleiton pela propositura e dizer da importância do jovem estar engajado num projeto como este. Todos nós já fomos jovens um dia, e a gente vê a diferença do jovem de hoje com o jovem que fui. E às vezes a gente até critica, e eu tenho 2 filhos na idade de vocês, um pouco mais, né, 29 e 30 anos, e eu sempre tomo muito cuidado com relação a isso, exatamente para a gente perceber a mudança, mas a mudança ela é feita automaticamente de vocês. Agora nós temos que tomar o cuidado para estar acompanhando. E muitas vezes eu vejo o jovem, hoje se fala tanto do jovem que é envolvido com drogas, que realmente é mesmo. A gente vê tantos jovens hoje perdidos, mas quando a gente vê jovens como vocês, engajados num projeto desse, e hoje comemorando 50 anos desse projeto, quantas pessoas já se passaram, né? E vocês estão aqui hoje representando toda essa história que aconteceu exatamente desse momento, que a gente acha de extrema importância para a nossa cidade, um projeto como esse. E vocês estão recebendo aqui a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Horta Tuiubi, ao Rotaract, né? Mas eu digo que para nós aqui da Câmara é o maior prêmio, a maior homenagem que é feita. Então vocês estão tendo hoje a oportunidade de receber essa homenagem. Então eu quero deixar a vocês aí um grande abraço, e que vocês continuem nesse projeto e que vocês façam que mais jovens possam estar presentes nesse projeto e a gente possa ter no futuro mais jovens, mais jovens, mais jovens. Porque se diz muito que o jovem é o futuro. Não, o jovem ele não é futuro, ele é presente. E vocês têm que estar presentes na vida, principalmente nessa questão política também. A gente fica feliz quando vê alguém, e vocês estando aqui nessa casa, com certeza, de repente, aí uma luzinha abre, aí a gente pode ter jovem entre vocês aqui com a gente. Que Deus abençoe muito esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Estevão Nogueira. Continua em discussão. Dispenso. Wagner Barbosa? Sim. Falar Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu queria, com muita alegria, parabenizar o vereador Cleiton pela iniciativa de poder estar trazendo o Rotaract aqui e fazendo essa homenagem. Essa homenagem que sai do Poder Legislativo, reconhecimento da cidade de Limeira por tudo aquilo que ele representa aqui em nossa cidade. 50 anos de mundial e 23 anos que vai se completar na cidade de Limeira. A Yuli, que sempre foi a líder lá, o Edinho participou também do Rotaract, foi presidente do Rotary Clube de Limeira, assistente de governador. Hoje, a Patrícia Arias foi casal governador juntamente com seu esposo, Juan, foram governador do Rotary Clube também, que foi esse privilégio aqui na cidade de Limeira, e até hoje nós chamamos esse casal como eternos presidentes, eternos governadores do Rotary. O presidente, doutor Jorge Oliveira Júnior, do Rotary, o Marcelo Massari também, que esteve presente, e todos os companheiros e companheiras. Eu queria dizer que nós vivemos hoje um mundo, a maior crise, mas não é a financeira, é a crise de lideranças, onde não existe mais líderes,
Não existe líder nos municípios, não existe líder no Estado, não existe líder no governo federal, não existe líder no mundo, nos presidentes internacionais aí que precisam, vocês podem observar que aquele presidente faz 30, 40 anos que ele vem governando o seu país. Isso acontece dentro do nosso Brasil também. E a grande dificuldade, fala, quem vai ser candidato? Não existe líderes, não existe liderança que se troca toda hora, se troca um, troca dois, esse substitui, aquele altera e o negócio continua. E nós estamos percebendo que não tem mais essa liderança. E nós somos carentes aqui na nossa cidade e no Brasil. E eu queria dizer a todos os vereadores e a todos os rotaractianos e toda a população de Limeira, que o Rotary é o maior fazedor de líderes do mundo. No mundo inteiro, ele está contribuindo para que essa realidade de crise de liderança seja invertida. E isso está acontecendo. Nós estamos criando líder através do Rotary Clube. E principalmente vocês do Rotaract, pessoas que começaram jovens, com 18 anos de idade e até os 30 anos, eu tenho certeza, senhor presidente, que qualquer um desses, quando acabar o seu estágio, a sua missão, não é estágio, sua missão de ser rotariano, vai assumir alguma posição dentro da sociedade limeirense, da sociedade brasileira, porque estarão preparados. E nós temos discutido isso muito nessa casa e em diversos lugares do Brasil, que os jovens estão se perdendo. Isso é o maior discurso do mundo. Jovens de 15, 16, 17, 20, 25, 30, não importa a idade. A droga está acabando com a mocidade, com a juventude. E está sendo a maior preocupação dos pais, que hoje o filho sai, ele não sabe se vai voltar, né, vereador Lu? Se vai ser um consumidor de droga, porque hoje a convivência dos amigos na escola, no clube, na sociedade, ele está moldando o caráter, a formação do indivíduo. É isso que dá a condição dele saber o que ele vai ser. É as pessoas que ele convive no dia a dia. E quando ele está com uma má companhia, ele não tem como ser boa companhia. Então, tudo isso contribui. Agora, o que a gente observa e fica muito feliz, que vocês estão sendo líder e estão saindo na contramão dessa realidade e têm ajudado a cidade de Limeira com esses projetos humanitários, com esses projetos sociais, com essa dinâmica de trabalho e aprendendo a ser líderes. E vocês vão ser os melhores líderes para a cidade de Limeira e para o Brasil. Com orgulho que eu falo isso, porque eu fiz parte do Rotary e faço desde o início. Nós tivemos várias pessoas importantes e que deram esse exemplo e que nós aprendemos a cada dia. E todos os que convivem e passam pelo Rotary, eles têm essa mentalidade. Ela tem esse compromisso e tem essa missão de trabalhar, de antes de pensar em si, pensa nos outros. E por isso que vocês hoje são exemplo aqui na cidade de Limeira. Continuem, levem essa mensagem, levem essa missão de poder ajudar os outros jovens que precisam de uma mão amiga para poder puxar, e às vezes um abraço e um aperto de mão, você muda a realidade da vida de muitos. Eu tenho certeza que vocês estão tendo essa experiência, aonde vocês passam, aonde vocês caminham, onde vocês trabalham em campanha, tanto nas igrejas, tanto na praça, vem por largo, quanto doação de sangue, nas cadeiras de roda,
enfim, todos os trabalhos que vocês realizam, vocês estão tendo oportunidade de ser exemplo e ajudar essas pessoas a poder também ser líder e ser amigo. É isso que nós estamos precisando. O Limeira precisa disso. E vocês são pessoas importantes e que fazem a diferença em nossa cidade. E que vocês possam aumentar de 23, 50, 60, porque quanto mais pessoas vierem para o clube, melhor nós vamos ter pessoas preparadas para ajudar aqui na sociedade de Limeira. Então, com muito orgulho, que hoje nós vamos votar nesse reconhecimento desse diploma, dessa honraria que essa casa dá depois do título de cidadão limeirense a um clube de serviço, a entidade, a personalidades, a pessoas. É com muito privilégio que nós, vereadores, eu tenho certeza, vamos votar com louvor e aplaudir esses trabalhos que vocês realizam com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação. Então, fica registrado aqui os nossos parabéns e parabéns também ao vereador Cleiton e muito obrigado por ajudar todos os vereadores a também votar e dar essa honraria que muito vai nos deixar felizes em poder fazer justiça com o trabalho de vocês. Meus parabéns e muito obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo o decreto legislativo 2/2018, ele vai à votação e o painel de votação está aberto. Algum vereador deseja justificar? Eu quero, senhor presidente. Cleiton? Eu também quero, presidente. Fala o nome, por favor. Wagner. Mir. Rafael. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário para justificativa de voto. Cleiton Silva. Senhor presidente, só para ser breve, quero agradecer a todos os vereadores. Sabia, pelo menos tinha a percepção de que isso iria ser unânime. E agora aguardamos que vocês marquem, vamos ver um horário aqui na agenda do expediente, marcamos para entregar aonde vocês quiserem. Pode ser aqui na casa ou lá no Rotary. Aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Só queria agradecer a todos os vereadores. Obrigado, presidente. Wagner Barbosa. Senhor presidente, eu queria complementar, também agradecer a todos os vereadores, juntamente com o Cleiton, e dizer um exemplo que eu acabei deixando passar, que é da Marcela, que faz parte do grupo do Rotaract, e que hoje ocupa um cargo na diretoria de mídia nacional. Eu estava conversando com o Marcelo, o pai dela, e ele estava me confidenciando com muito orgulho que a Marcela hoje ela faz parte do Rotaract nacional e de mídia. Toda a parte de mídia que é feito dentro do Brasil, que é mídia internet, mídia de jornal, enfim, de todas as mídias, é feita por uma pessoa de Limeira, que faz parte do grupo de vocês e que é uma líder, para complementar a questão de liderança. Hoje tem a agência de São Paulo e que não abre mão de uma líder que começou aqui dentro do Rotaract de Limeira. Então isso prova que realmente são formadores e líderes e com muito orgulho. Parabéns. Mirdo Lanche. Olá, presidente, nobres pares, público aqui da Câmara. Parabéns, Cleiton, por esse maravilhoso projeto. Em nome da Iuli, eu cumprimento a todos. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Só quem é voluntário sabe qual é a luta para se doar. Nem sempre tem tempo. Em nome do Cantinho do Vovô, também agradecer tudo que vocês fazem pela gente lá. Se não é essa união de forças, a casa já estaria fechada, tá? Então eu peço a Deus que abençoe muito vocês
E uma frase que vocês conhecem muito: os rotarianos devem crescer em número, em amizade, no espírito de ajuda mútua e de ajuda à comunidade. Deus abençoe a todos. Rafael Camargo. Boa noite, presidente. Somente parabenizar o vereador Cleiton Silva e desejar força, empenho e sabedoria aí nesse caminho que vocês estão trilhando, e deixar um abraço fraternal a todo o Rotaract. Em especial, também não podia deixar de parabenizar o nosso querido presidente, Dr. Jorge, e mandar um abraço aí para o Mauro, o Ricardo, o Ednelson, o Zalaf, a dona Ana, o Giba, dona Lina, Cristina, o Bobs, o Pablo, né, o Ademir, o Alexandre, o Fábio, o Zé Renato, o Pascoal Satalino e os demais companheiros que me fugiram agora da lembrança. Um abraço a todos. Parabéns a todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, com referente ao terceiro item da pauta, eu gostaria que, se possível, adiasse esse projeto por uma sessão, visto que ainda tenho pontos dúbios aí, principalmente com relação ao apontamento do Tribunal de Contas que foi anexado ao projeto. Precisa da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Marcos Xavier. Não, presidente. Projeto de resolução 31/2017, agradecendo ao líder Marcos Xavier. Projeto de resolução 31/2017, de autoria da mesa diretora, que modifica o caput do artigo 23, acrescenta as linhas A e B ao inciso 1º do artigo 23, suprime a linha C e reclassifica a linha D do inciso 2º do artigo 23, suprime a linha C do inciso 3º do artigo 23, modifica o inciso 23 do artigo 23, suprime a linha A do artigo 1º do artigo 208, do parágrafo 1º do artigo 208, reclassificando as demais alíneas do dispositivo. Suprime a linha B do artigo 209, reclassificando as demais alíneas do dispositivo. Modifica o caput e o parágrafo 2º do artigo 322. Modifica o caput do artigo 354. Modifica o caput do artigo 356. Todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, resolução número 44, 1992. Maioria absoluta, 11 votos. O projeto contém Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Newton Santos. Por se tratar de um projeto da mesa, a mesa não tem que ser trocada? Eu peço desculpa, é a verdade, senhor presidente, senhor Newton Santos. Eu coloco com o presidente Cleiton Silva. Declino, senhor presidente. Muito obrigado. Eu coloco com o presidente Wagner Barbosa. Declino, senhor presidente. Muito obrigado. Eu coloco a Lu Bogo. Segundo secretário, Mirdo Lanche. A sessão está suspensa. Suspendo a sessão por 2 minutos. Item 3 da pauta. Projeto de resolução número 31/2017, de autoria da mesa diretora, que modifica o caput do artigo 23, acrescenta as alíneas A e B ao inciso 1º do artigo 23, suprime a linha C e reclassifica a linha D do inciso 2º do artigo 23, suprime a linha C do inciso 3º do artigo 23,
modifica o inciso 23 do artigo 23, suprime a linha A do parágrafo 1º do artigo 208, reclassificando as demais alíneas dos dispositivos. Suprime a linha B do artigo 209, reclassificando as demais alíneas do dispositivo. Modifica o caput e os parágrafos 2º do artigo 322. Modifica o caput do artigo 354. Modifica o caput do artigo 355. Todos do regime interno da Câmara Municipal de Limeira. Resolução número 44/1992. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 99, protocolado sob o número 6020/2017, de autoria da mesa diretora. Algum vereador deseja discutir? Eu quero. Com a palavra, vereador José Roberto Bernardo. Senhor presidente, em nome dos colegas, público presente, se tem uma coisa que a gente tem que fazer, a Constituição não pode ser rasgada e jogada fora. Então, esse projeto tem um único e simples objetivo: adequar a legislação da Câmara de Limeira à Constituição Federal. Vocês receberam cópias da justificativa do projeto, e nela está destacado o parecer do Tribunal de Contas no ano 2016, no qual os auditores apontam que nossa legislação está afrontando a Constituição Federal do Brasil, ao fazer as revisões dos subsídios dos agentes políticos através de resolução e não de lei específica, como determina o artigo 37, inciso 10 da Carta Magna. E eu, enquanto presidente, bem como a mesa diretora, temos a obrigação de corrigir esse erro. Não somente por causa dos apontamentos, mas porque, uma vez que temos conhecimento que nossa legislação municipal afronta a lei maior do nosso país, me vejo na obrigação de sanar esse erro. Diante disso, apresento aos nós vereadores, pedindo a vocês que sigam o voto da mesa diretora, para que juntos possamos corrigir essa questão. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Estamos afrontando a lei federal. Simplesmente isso. A gente quer deixar, e eu como presidente, quando eu assumi a presidência da Câmara, uma das coisas era votar tudo dentro da lei federal. Dentro da lei. Se agrada a uns, tira poder de outros, se faz isso, se faz aquilo, cada um que pensa naquilo. Se acha bom votar contra a lei federal, que vote contra a lei federal. Pediria o voto de todos os colegas vereadores. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Manifesta interesse em discutir, presidente. Sim. Excelentíssimo presidente em exercício Lubogo, excelentíssimos nobres pares e público que nos acompanha. Sinto-me no dever de colocar alguns pontos, porque realmente é um assunto que gera dúvida e gera certa complexidade. Existe uma divergência de posicionamento, sei inclusive dos pareceres que se colocam contra o fato da constitucionalidade, mas, como professora nessa área, não podia deixar de colocar alguns pontos no intuito de contribuir com o debate. Essa questão se diz por constitucional pela exposição de motivos. Mais forte do que o artigo 37 é a exposição de motivos que está na carta preambular. Hoje, se nós pensarmos, quem dá o aumento ou não do prefeito, somos nós vereadores.
E o correto seria que os vereadores ficassem, sim, entre aspas, na mão do prefeito. Por quê? Pelo sistema de freios e contrapesos que o Brasil adotou com relação aos 3 poderes. Não sei por qual motivo o pastor Newton ri diante da explicação, mas posso tentar colaborar com o pastor no sentido de que esse, entre aspas, ficar nas mãos do executivo é justamente para que não exista um poder soberano, para que o plenário não seja único, conforme era antigamente, daquela época em que se monarquia prezava-se pelo poder centralizador. Hoje o poder ele tem que ser tripartite. Nós temos que ter as divisões muito bem colocadas de executivo, legislativo e judiciário. E embora a expressão de ironia e deboche do pastor não parece colaborar, não parece corroborar com o que eu tenho dito aqui, com o que eu venho dizendo aqui, a questão é essa. Historicamente, nós tínhamos um poder que centralizava-se e ele decidia, aumentava o próprio salário, fazia e acontecia. Para que esse poder seja harmônico e independente, sim, nós temos que deixar que a nossa remuneração não seja feita por nós mesmos. Até para não acontecer o que aconteceu no passado, com a elevação de 12 mil reais, com mais de 100% do salário da própria remuneração. Sabemos que essa Câmara já cometeu alguns erros no passado, quando tinha lá o próprio poder centralizado em si, para fazer esse aumento a bel prazer. Não é justo que nenhuma classe julgue o seu próprio vencimento, que a sua própria classe vá lá e aumente o seu próprio salário. Se fosse assim, que os professores da rede pública pudessem fazê-lo com a sua própria remuneração, e não os vereadores com seus próprios salários. Essa questão vem justificar realmente na teoria dos freios e contrapesos da Constituição Federal, onde o nosso poder tem que ser limitado, sim, por outros poderes e também por ferramentas de controle interno e externo. É óbvio que o Tribunal de Contas não está brincando de fazer apontamentos. Quando ele faz alguns apontamentos, por óbvio, se você não cumpri-lo, ele aprova com ressalvas. Isso é fato. Porque há uma justificativa por trás disso também, no seguinte sentido: tem um apontamento, isso não significa que vai comprometer todo o conteúdo, toda a matéria daquilo que está especificado. Entretanto, o próprio tribunal reconhece que reiterados apontamentos podem desaprovar uma conta. E daí compromete o poder eletivo e os direitos políticos daqueles que ocupam este cargo na mesa. E aqui eu não poderia cometer uma injustiça com o vereador Dr. Rafael Camargo, que faz parte da mesa, com a vereadora doutora Mayra, com a vereadora Érica Tanque, principalmente pelas duas nem estarem presentes hoje representando a nossa cidade em outro evento. Sobretudo com o presidente, que buscou aí, com a sua mesa diretora, colocar dentro dos conformes e dentro dos ditames legais. Obviamente, isso não é absoluto, mas a essência do poder tripartite é sim. Então, eu gostaria de pedir para os colegas que assim entenderem, considerarem essas questões técnicas, assim como eu considero pareceres técnicos quando vem de área que eu desconheço. Por exemplo, quando o Dr. Marcelo Rossi se coloca para falar sobre a saúde, quando o Dr. Rafael Camargo se coloca para falar sobre a saúde, quando também doutor, para mim, em conhecimento, Estevão Nogueira se coloca para falar sobre informática, sobre TI, sobre áreas correlatas que eu desconheço. Quando a vereadora Constância Félix se coloca para falar sobre mudas, sobre arborização, uma pessoa que eu escuto bastante, porque sei que entende dessa área. Então, eu gostaria que fosse considerado, embora a divergência de opinião, embora a divergência de posicionamento, que as questões técnicas fossem consideradas. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Vereador Newton Santos. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero dizer que não há nada de pessoal no que eu vou rebater aqui. Pelo contrário. Em primeiro lugar, o apontamento do Tribunal de Contas é um e o projeto é outro. Eu vou ler o apontamento aqui para todos os senhores. Caso queiram, eu tenho a cópia aqui em minhas mãos, posso passar para os senhores. O apontamento: tal modificação
decorre da opção olha só, tal modificação decorre da opção feita pela atual administração de seguir as orientações já feitas e reiteradas pelos auditores do Tribunal de Contas que atuam junto ao Legislativo Municipal. Assim, transcrevemos abaixo a manifestação do Tribunal de Contas do Estado acerca desta questão extraída do relatório atinente às contas desta Câmara Municipal do exercício de 2016. Quero dizer para os senhores que as contas do exercício de 2016 estavam sobre a minha gestão e ainda não foram julgadas, serão julgadas até agosto deste ano. Em sua página 10 dos autos do processo, e assim por diante. Aí vem o apontamento. Ressaltamos que a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos não se deu mediante lei específica, que é sobre projeto de lei, mas sim por meio de resolução, caracterizando possível afronta ao artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal. Ou seja, o apontamento senhores, o apontamento é para que a revisão anual, a que nós teremos dia 30 de março agora, seja feita como projeto de lei. Agora, olha o projeto que está sendo apresentado nesta noite. A fixação dos subsídios dos vereadores e a verba de representação do presidente da Câmara para a legislatura subsequente, aprovado até 60 dias antes dos municípios, antes das eleições municipais. Ou seja, o apontamento é dizendo que por projeto de lei tem que ser somente o reajuste anual. Porém, o que está dizendo o projeto é que aquele reajuste que nós fazemos para a legislatura subsequente seja feito por projeto de lei, ou seja, quem dá a canetada final será o prefeito. Nós não podemos de maneira alguma deixar esse projeto seguir adiante. Primeiro, apenas por ter apresentado o projeto e passado aqui na mesa hoje, esta mesa já está isenta de qualquer apontamento do tribunal, porque ela fez o seu dever de trazer até aqui. Mas nós, vereadores, não podemos entregar o nosso poder legislativo na mão do executivo. Por quê? Por que nós não podemos fazer isso? Porque isto é uma usurpação do direito do vereador. É uma usurpação do direito do vereador. Salvo engano, o procurador desta casa, senhor José Evangelista, foi contactado nesta questão. O que ele fez? Foi até o Tribunal de Contas em Araras. Chegando lá, o Tribunal de Contas falou, não, mas o projeto de resolução precisa de menos votos do que o projeto de lei. Ele disse, não, é igual, são 11. Então, eles disseram, então foi um equívoco. Chegando com essa resposta aqui, foi dito para o evangelista fazer um questionamento ao Tribunal de Contas em São Paulo. Ele fez, se ele estivesse aqui hoje, eu faria questão de chamá-lo. Ele fez esse questionamento, porém até agora não veio a resposta para esta casa, se sim ou não. Agora, antes de julgar as minhas contas de 2016, antes de vir o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo, já está querendo se pegar e entregar na mão do prefeito para que ele, através de uma canetada, autorize ou não o legislativo a legislar sobre o seu subsídio, algo que é constitucional. É constitucional, é um direito do vereador, é um direito do deputado. E eu falo isso não porque nós vamos enfraquecer os vereadores, porque nós vamos sair daqui um dia. Vai chegar um dia que nós não vamos ser mais vereadores, mas nós vamos enfraquecer o legislativo. Porque chega no final do ano, no final do mandato, o tribunal manda, o tribunal pede
para que o vereador venha reaver o subsídio para outra legislatura. Exemplo, em 2019, nós teremos que ver o subsídio para 2021. Será o último ano de mandato do prefeito. Digamos, hoje nós estamos vivendo em harmonia com o Executivo, mas digamos que esteja um pé de guerra. Digamos que politicamente, o prefeito esteja em baixa com a população e os vereadores decidam mudar o subsídio para a legislatura subsequente. No último ano, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode, senhores. Ele em baixa com a população vai fazer o que com o subsídio dos vereadores? Ele vai fazer o que, vereadores? Ele vai vetar para derrubar a moral dos vereadores e crescer com a população. Então, eu peço aos senhores, nós temos que hoje rejeitar este projeto. E isto não vai implicar em nada a mesa diretora. Não vai, porque só a obrigação é de apresentar o projeto. A obrigação eles já estão fazendo. Agora, a atitude de não entregar um direito que é nosso nas mãos do Legislativo está nas mãos de cada um. Eu peço ao vereador Cleito que vote não, peço ao vereador Lemão que vote não, peço até mesmo à vereadora Carol que vote não, revendo os seus conceitos, ao vereador Anderson que me deu conselhos a respeito a esse projeto, que me orientou a respeito a esse projeto, ao doutor Marcelo, que sabe da nossa luta, a vereadora Lubogo não vai poder votar, mas eu gostaria que ela falasse, o vereador Darcy, o vereador Toninho, o vereador Rafael, o vereador Estevão, que diz que está com dúvida. Estevão, por favor, vote não nesse projeto, porque o Legislativo hoje, deixando passar esse projeto, se enfraquece muito mais do que está. Muito mais do que está. E o Legislativo não pode ser fraco, o Legislativo tem que ser forte, não pode depender. Como pode o fiscalizador ser remunerado pelo fiscalizado? Como pode o vereador ter o salário aumentado pelo prefeito que é fiscalizado pelo vereador? Isso não pode, gente, isso não pode. Não estou falando isso, não é nada pessoal, mas isso não pode. O vereador, eu não fiz isto em 2015 e já era apontamento, as minhas contas foram aprovadas. Em 2016, eu não fiz, as minhas contas serão auditadas agora em abril, ou até agosto. Não poderia se esperar até o fim do ano? Se eu tivesse as contas reprovadas, aí sim, correria o risco, mas por enquanto não há. Mais uma vez, senhores, mais uma vez, não vamos prejudicar a mesa em absolutamente nada, fazendo com que esse projeto ele não passe nessa noite. Pelo contrário, vamos fortalecer o Legislativo e não vamos tirar aquela escrita que está lá na frente, lá na porta, Poder Legislativo. Estão querendo apagar aquilo lá. Não podemos permitir de maneira alguma. Muito obrigado, senhores vereadores, e por favor, não me levem a mal, eu estou defendendo o Legislativo. O Legislativo tem que ser forte, o Legislativo não pode se dobrar a absolutamente nada. Quando, no meu discurso de posse, eu disse, serei servo, mas não serei subserviente, serei aliado, mas não serei alienado. E nós não podemos de maneira alguma, nos abaixar a um apontamento e a um projeto que está totalmente errado, na minha opinião. Muito obrigado, senhores. Mais algum vereador deseja discutir? Questão de ordem, vereador presidente. Sim. Gostaria que constasse em ata as palavras do Zé da Mix, da Carolina Pontes e do vereador Newton Santos. Pedido aí para constar em ata. Muito obrigado. Que conste em ata a fala do vereador Zé da Mix e vereador Newton Santos. Carolina Pontes. E Carolina Pontes, que conste em ata na íntegra.
Mais alguém deseja discutir? Não havendo, vai a votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrado. Está encerrada a votação. Eu quero justificar. Eu também. Mais alguém? Carol. Cleiton, você também? Desejo justificar, vereadora. Mais alguém? O projeto foi rejeitado por 4 votos sim e 12 não. E 2 abstenção. Para justificar o voto, o vereador Newton Santos. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os vereadores que votaram, rejeitaram o projeto, lembrando que nesse pleito, ou seja, neste ano, em que nós estamos enfrentando várias dificuldades, vários debates, por idealismo diferente ou por pensar diferente, nós não podemos perder a essência de união, pessoal. A união, o legislativo tem que ser unido, tem que ser forte. Mais uma vez eu digo, nada contra o vereador Zé Damix, nada contra o vereador Rafael, nada contra a Mari, nem nada contra a Érica Tanque, mas em favor do legislativo. Muito obrigado, senhores vereadores. Para discutir, vereador José Roberto Bernardo. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, em nenhum momento, senhora presidente, fiquei preocupado que a mesa não sofresse nada. Que a mesa, preocupado com todo, com a mesa não. Eu não faço a presidência por causa da mesa. Se os vereadores não entenderam o sentido do que a gente fez, o projeto, eu aceito. Nós vivemos numa democracia. Mas fico triste. Aceito, mas fico triste. Que eu não pensei no meu umbigo, não. Não pensei, não. Eu pensei na Constituição. Pensei só na Constituição. Eu só lembro, aqui no projeto, no outro mandato, teve um projeto, creche da fila única. Teve 20 votos a favor e 1 voto contra. O Zé Damix votou contra. Naquela oportunidade, eu dizia que o projeto era inconstitucional. Fui malhado, cheio de bater palma, xingar, tudo isso aí, sozinho. E nós fomos até o Ministério Público
Procuradoria Estadual e o projeto foi considerado inconstitucional, voltou para Limeira, com os votos de 21 vereadores, com a sanção do prefeito, e foi dado inconstitucional. Então, eu só luto, o que eu queria é lutar pela Constituição. Está escrito na Constituição. Se está escrito, eu gostaria que fosse, mas como não aconteceu, está na mão dos vereadores. Não, essa palavra, salvar a mesa, esquece. Em nenhum momento a gente pensou nisso. Muito obrigado. Para justificar o voto, o vereador Dr. Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas. Meu ponto de vista, quando teve o aumento na casa de 103%, são situações distintas onde você pode simplesmente fazer o poder da atribuição para fazer o reajuste do próprio salário. Confesso, vereadora, que para quem está hoje dentro de uma sala de aula, quem é motorista de ônibus, desde professor ou até as profissões de médico, quisera eu poder aumentar o meu próprio salário dentro do meu ambiente de trabalho. E o projeto realmente se trata disso, dando poder ao prefeito optar ou não pelo reajuste salarial requerido nesta casa. Não vou entender como entregar o meu mandato na mão do prefeito, até porque são poderes diferentes. Executivo, legislativo. Creio eu que a gente deve mesmo ter harmonia aqui dentro. Vou entender que o projeto de lei, apesar dos apontamentos do Tribunal de Contas, entendo também o que o pastor Newton falou, mas tenho que respeitar também a opinião da mesa e do meu presidente, que no momento achou oportuno se fazer valer do apontamento do Tribunal de Contas, e não vi problema nenhum em assinar embaixo o projeto, e acredito que traz segurança até para a população o fato do próprio vereador poder legislar em cima do próprio salário. Quisera eu que o professor estivesse ganhando como juiz, quisera eu que a realidade fosse outra. Não vejo para a população nenhum impacto direto. Para a população, não. E também para a Casa de Leis, o Poder Executivo, estando em harmonia, se a economia estiver boa, o professor estiver valorizado, a educação estiver eficiente, num futuro, espero eu que bem próximo, quando a economia estiver adiante, os valores estiverem nos trilhos, porque hoje os valores estão invertidos, creio eu que a população não vai achar ruim do vereador requerer o aumento do próprio salário. Mas antes precisamos fazer a lição de casa. Como bem disse a Nicinha aqui, quem sabe quanto custa a hora-aula de um professor? R$12 por aula no Estado, bruto. Então esse assunto não me incomoda agora de ter aumento salarial, apesar de achar importante todo o aumento. Mas a gente tem 1 milhão ainda de coisas para resolver antes de se preocupar com isso. Espero que não haja desarmonia no entendimento e acho que se fez valer aqui as opiniões, respeito o presidente, faço parte da mesa, vereadora Mayra e vereadora Érica não estão presentes por motivos de força maior, estão em compromisso com a agenda política, representando a cidade no evento sobre o SUS sustentável, e era isso, presidente. Acho que não há mais nada a ser colocado. Obrigado. Para justificar o voto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, eu votei sim a esse projeto por 2 razões. Primeiro, o presidente disse que é um apontamento do Tribunal de Contas e, de fato, as demais cidades
apresentam tanto o reajuste anual de salário de vereadores, como o reajuste para a próxima legislatura, como projeto de lei. Longe aqui de pensar em aumento, em reajuste, não é esse o assunto, somente regular uma matéria que o Tribunal de Contas. E outra coisa que é muito importante, eu acho que a população não pode se esquecer disso, a diferença de projeto de lei e projeto de resolução. O projeto de lei é aprovado aqui na casa e vai para a sanção do prefeito. Ele tem 15 dias para o prefeito sancionar. Em Piracicaba, quando aumentaram abusivamente o salário dos vereadores, às 11 horas da noite, quando aumentou lá em Piracicaba, estava pronta a resolução. Porque o projeto de lei vai para a prefeitura para sancionar lá. E a resolução da mesa da Câmara de Piracicaba foi para a sala do presidente. No outro dia já estava no Diário Oficial. Por isso que voltou atrás o reajuste de salário lá, porque foi um projeto de resolução. E também a mobilização popular que fortemente agiu naquele momento lá. Projeto de resolução, com todo respeito ao Nilton, sei que a Câmara tem que ter o poder. O projeto de resolução é votado pela própria Câmara, é publicado pela própria mesa. Eu tenho um pouco de preocupação, não que os presidentes podem fazer uma coisa danosa à população, não estou dizendo isso. Respeito e sei que todos eles aqui tratam com dignamente os recursos da Câmara. Hoje a Câmara Municipal tem o direito de ter quase 60 milhões por mês, em razão de ser em torno de 6% do que arrecada a Prefeitura, mas o município, a Câmara faz um empenho de em torno de 23, 24 milhões por mês. Sim, a Câmara tem a prerrogativa de administrar o seu recurso próprio, sim, mas no reajuste dos vereadores anual e também no reajuste para a próxima legislatura, eu tenho um pouco de preocupação, com todo respeito, de a mesa da Câmara aprovar e a própria mesa ali na outra sala publicar. Eu acho que tem que ter esse prazo para a população conhecer, para a população saber, para a população participar. E longe também de duvidar de algum presidente de falar alguma coisa. Mas Piracicaba foi dessa forma. Às 11 horas da noite, estava aprovando aqui, já estava pronta a minuta para sair no Diário Oficial do aumento abusivo que teve lá em Piracicaba. Então, é essa a minha preocupação. Eu tenho certeza que se aprovarmos um reajuste aqui, qualquer coisa, o prefeito, esses 15 dias de sanção e poder de veto também, vai possibilitar uma participação harmônica da população para que, se eventualmente for uma coisa abusiva, aí sim a população tem um pouco de tempo de analisar, de avaliar. Mas não é o tema reajuste hoje, não é o tema de aumento de salário hoje. Hoje é só um tema de adequação do Tribunal de Contas. Essas são as razões que eu votei favorável ao projeto. Para justificar o voto, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssima presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Primeiro, justificar e colocar a questão altruísta do presidente nas suas palavras, que de fato, tecnicamente, a mesa se isentou da sua obrigação. Mas lembrar que isso nunca foi o objetivo da mesa, mas sim fazer o correto. Como advogada que sou, não podia rasgar o meu diploma e a lição básica de direito constitucional com relação aos freios e contrapesos. Não podia fazer isso. E segundo ponto, reitero as palavras na íntegra do que o Dr. Rafael Camargo colocou em sua justificativa. Não tenho muito a acrescentar, dados os pontos que ele colocou, que embora o Jorge de Freitas colocou de forma perfeita que o tema hoje não é reajuste salarial, eu espero, sinceramente, que nos próximos anos, nesta ou em qualquer que for a legislatura, eu não tenha que assistir ao festival de horrores que, enquanto eu era mera militante e não me sentava aqui nessa cadeira e não usava essa caneta e não usava esse microfone, tive que assistir. De vereadores tentando aumentar, sim, o seu próprio salário, entre aspas, porque o que nós recebemos são subsídios. Isso daqui não é uma profissão, mas uma atividade. A atividade política da qual somos subsidiados para isso. Eu espero, honestamente, que seja essa ou quaisquer que forem as legislaturas futuras, não tenha um vereador que se atreva, em momentos como nós passamos aqui, de crise financeira e econômica,
levantar por 1 minuto e 1 instante que seja a possibilidade de aumentar o seu próprio subsídio. Eu espero, honestamente, não ter que assistir a uma cena como essa, porque, senão, nós teremos que contar, sim, como sempre contamos com a população atenta, para que depois eles possam aí revogar e voltar atrás da medida como fizeram por conta da força da população. Porque senão, hoje, esses parlamentares aqui estariam recebendo mais do que o dobro do que recebem. E eu não acho justo a própria categoria poder, assim, aumentar o seu subsídio. Eu não vejo o professor aumentando o próprio salário, não vejo o motorista aumentando o próprio salário, não vejo a dificuldade, estou vendo aqui os taxistas, a dificuldade das categorias para se organizarem e conseguirem cobrar dos seus poderes constituídos pelas questões envolvidas à sua própria classe. Não acho certo o poder legislativo poder versar sobre o seu próprio salário. E com todo respeito ao vereador Pastor Newton, eu não acho que nós apagamos as escritas de poder legislativo, não. Ao contrário, eu acho que medidas como essa, que na verdade que foram tomadas hoje aqui, seja por desconhecimento, seja por não concordância do que fora colocado, do que for apresentado, seja porque o próprio sistema nos deixa em situações muito complicadas. É muito comum nós ouvirmos a frase, a culpa é do sistema, e de fato o sistema não favorece. O sistema te coloca numa situação que, se você, própria classe, não aumentar, você direciona isso para um outro poder. Mas eu só espero, honestamente, não ter de presenciar cenas como, enquanto militante política, presenciei e coloquei-me de forma contrária na época. Obrigada, presidente. Para justificar o voto, vereador Cleiton Silva. Senhora presidente, eu entendi qual que foi a proposta da mesa, entendi em partes, tinha algumas dúvidas, e entendi a proposta também do que o pastor Newton falou. Eu acredito, como o pastor Newton bem disse, não houve apontamento. Se não houve esse apontamento, não há o porquê de ter, por isso que eu tive esse entendimento. Agora, nós falarmos aqui de aumentar o salário da categoria, aumentar o subsídio, como diz a vereadora Carolina Pontes, eu acho que não existe ninguém em sã consciência que está aqui hoje nessa Câmara Municipal que faria isso. Nem tanto quanto vereador, nem se algum de vocês, munícipes, estivesse aqui no nosso lugar, faria isso. E esse é o nosso papel quanto população, cobrar isso. Eu lembro que na legislatura passada teve, quem ganhou foi o povo. Não foi aqueles que quiseram. Foi o povo. Agora, para quê? Mexer em algo, como muito bem disse e concordo com o pastor Newton, tirando o poder daqui e passando para outros. Essa casa representa o povo, e o poder emana do povo. Se há algo em deformidade, eu tenho certeza que a população virá aqui, como veio na legislatura passada. E hoje pode ver que essa casa está renovada. E é para isso que nós estamos aqui, para renovar o pensamento também. Agora, se nós pensarmos de uma forma que nós temos que tirar de nós, daqui a pouquinho essa casa, eu vejo, me perdoe, eu vejo judiciário influenciando nessa casa, eu vejo executivo influenciando nessa casa, e nós vamos fazer o que daí? Para que vereador então? Gente, chega, vamos acordar, está na hora dos vereadores também terem um pouquinho de consciência e começar a decidir por si só. Não estou falando só nessa área não, em todas. É por isso que eu dei o meu voto contrário. Não concordo, não estou menosprezando a mesa que fez isso aí, nem o presidente, José Roberto Bernardo, mas o meu entendimento não era o momento. Não era o momento, como o mesmo entendimento que teve o vereador Estevão. Tinha algumas dúvidas. Agora, se a gente for tirar daqui para passar para outros poderes também, gente, vamos pôr a mão na consciência quanto vereador que estamos. Eu ouço muito falar aqui que eu defendo essa casa, defendo essa casa, defendo essa casa. Na hora que tem para defender, não defende. Na hora que tem para defender, mostra tudo o que tem que mostrar, tanto do executivo quanto do judiciário, e não defende o legislativo. Cada vez mais estão perdendo poder, cada vez mais sendo influenciado por outros poderes. Chega! Não dá para aguentar isso aí mais.
influência de outros poderes. É por isso que eu votei não. Vamos fazer por si só. E eu também serei o primeiro. Se algum vereador tem a intenção, nessa legislatura, enquanto estou vereador, de fazer algo abusivo, eu serei o primeiro a falar contrário. Porque eu não estou aqui para isso. Estou aqui para representar o povo. Deixei o meu trabalho secular, foi uma promessa de campanha, para me dedicar a servir o povo. E isso eu vou fazer, com dignidade, com honra e com vergonha na cara. Não vou fugir. Não vou fugir, mas também tirar o poder dessa casa também não aceito. É por isso que eu votei contra esse projeto. Obrigado, senhora presidente. Para justificar o voto, vereador Estevão Nogueira. Senhora presidente, na verdade eu venho esclarecer com relação às dúvidas que foram motivo do meu pedido de adiamento ao projeto. Para que ninguém venha falar depois que a gente não estuda o projeto e que está aqui fazendo nada, né? A questão é que o apontamento que foi colocado na justificativa, a Constituição Federal, o cruzamento dessas informações e o que consta no projeto me mostra talvez uma falha de técnica legislativa. Porque no projeto consta que o subsídio apenas para a legislatura subsequente. Então, se qualquer aumento do salário ou subsídio, assim queiram denominar, do legislativo, então tem que se passar pelo crivo de um projeto de lei. Então, acho que, inclusive, os salários, os reajustes anuais deveriam estar constando no projeto. É para o anual. Sim, o apontamento é para o anual. Porém, o projeto diz sobre a legislatura subsequente. Então, se queria corrigir algo, não foi atingido com esse projeto. Está aí a dúvida para que os outros não falem que a gente não estuda. Você entendeu? Que acho que não tem opinião e que não está trabalhando. Agora... com relação ao mérito do projeto, aquilo que eu julgo, nós não estamos aqui falando de uma relação de trabalho conforme a CLT ou algum outro regime que versa sobre relações de trabalho. Sabemos que as relações de trabalho têm o seu valor, o seu salário definido, de acordo com a oferta, demanda da mão de obra, bem como sua produção. E, diferente do subsídio do vereador, isso não se depende da oferta, da demanda, da produção, é inerente, né? Outro ponto que eu gostaria de tocar aqui e me colocar contrário, que alguns vereadores talvez sugeriram, né, uma relação de contratação, né, pelo prefeito. Isso não existe, certo? O que acontece é que nós fomos eleitos para representar o povo, certo? Então não tem nada a ver com uma relação de trabalho em que existe contratante. E sim, inclusive os trabalhadores que estão sob um regime de CLT, eles versam sim sobre o seu salário, uma vez que são representados pelos sindicatos, que fazem os seus acordos coletivos para aumentarem seus salários, ainda que muitas das vezes seja aquém do que as classes trabalhadoras precisam ou necessitam, certo? Elas sim, de uma forma ou de outra, sendo representadas pelos seus sindicatos, elas sim estão de alguma forma lutando pelo seu próprio salário, certo? Diferente do que acontece nessa casa. Nessa casa, nós não versamos sobre o nosso próprio salário. Nós trabalhamos sobre o salário subsequente, da legislatura sequente. Então, é uma politicagem que se faz quando se fala que nós vamos legislar sobre o nosso próprio salário. Eu não sei se estarei vereador na próxima legislatura. Certo? Então, não é uma questão
é uma questão muito delicada a se falar quando se fala sobre subsídio e que tem que se prestar muita atenção para que as palavras elas não fiquem de brecha para que as pessoas tenham outro entendimento. Nós não legislamos sobre o nosso próprio subsídio. Se em algum momento nós aprovarmos algum aumento de salário para uma legislatura subsequente, será para outra legislatura que não saberemos se estaremos aqui. Então, fica aí minhas considerações, esclarecendo mais uma vez com relação ao meu pedido de adiamento, presidente. Era uma questão de dúvida quanto à técnica legislativa. Ok? Muito obrigado. Questão de ordem, senhora presidente. Só um minutinho, por favor. Sim, vereador Newton Santos. Eu gostaria de pedir para a senhora que também constasse em ata todas as justificativas feitas aqui de votos dos vereadores. Por favor. Que conste em ata a justificativa de todos os vereadores que justificaram no projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Eu ia pedir isso aí constasse em ata, porque com certeza vamos ter que usar algumas palavras de vereadores na defesa da Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas. Muito obrigado. Sim, já está pedido que conste em ata todas as justificativas. Questão de ordem, presidente. Sim. Vereadores, só deixar claro que, como líder do bloco, sempre há um entendimento entre o bloco para tomar a postura. Então, o nosso bloco, a maioria decidiu que o projeto deveria ser votado. E foi assim que eu representei. Não teria problema nenhum se fosse diferente. Mas como o nosso bloco, a maioria, entendeu que nós deveríamos votar nesse momento, não tem motivos para ficar aguardando. Esse projeto já estava na pauta semana passada, esse projeto já está tramitando na casa, então nós achamos melhor assim votar. Também não vejo problema nenhum, o meu voto foi contra o projeto, em função da soberania do Legislativo. Mais uma vez, eu quero só, de fato, considerar isso. Votei não em função da soberania do Legislativo. Acredito que o Legislativo tem a sua força maior e não pode depender jamais do Executivo. Então, o meu entendimento é que esse projeto não contempla o Legislativo de fato. Entendeu? Se tiver entendimentos futuros, nós vamos ser responsáveis por isso. E ainda mais, aqui ninguém está votando sobre aumento de vereadores, subsídio de vereadores, não é esse o questionamento. Se quis passar esse entendimento, não é isso. Nós estamos votando sobre as novas regras do subsídio do vereador, entendeu? Não é aumento de subsídio de vereador, que fique claro para a população, entendeu? Nós fomos eleitos como legisladores, não como secretário, não como comissionado da prefeitura. Comissionado da prefeitura, eles estão atrelados ao prefeito, e o prefeito que faz o aumento da sua remuneração. Muito obrigado, presidente. Senhores vereadores, foi votado e justificado o substitutivo. Agora nós vamos discutir o projeto. Não, votado. Uma vez votado. A sessão está suspensa por 1 minuto. Você está acompanhando a sessão ordinária. Voltamos em instantes. A atual administração e a população de Limeira vem fazendo sua parte. Já conseguimos baixar em 83% o índice de casos de dengue, mas o trabalho precisa continuar. Mesmo com as baixas temperaturas...
está em discussão o projeto de resolução número 31/2017, de autoria da mesa diretora. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhoras e senhores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar o voto? Está encerrada a votação. Projeto de resolução foi rejeitado por 12 votos não e 3 votos sim. A sessão está suspensa para o retorno do presidente José Roberto Zé da Mix. A sessão está reaberta. Item 4 da pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Newton Santos. Senhor presidente, eu procurei o setor de mídias pedindo para que fosse oficializado a Rádio Mix, porque no sábado teve um programa chamado Polêmica e foi denegrida a imagem de alguns vereadores aqui, inclusive da minha pessoa, no qual eu quero que o vice-corregedor assuma na questão minha, ok? E só que foi me informado lá na secretaria que precisa também do aval do senhor para que venha oficialmente a mídia aqui para esta casa. Eu quero que seja de forma oficial, porque infelizmente a vereadora Carol participou desse programa e não que não possa discutir assuntos políticos, mas levar o assunto de uma discussão do plenário para a rádio e entrar na esfera pessoal da vida da pessoa, eu acho isso, se não for crime, no mínimo imoral e também fora de ética, não é? Gostaria de entregar ao senhor e comunicar ao vice-corregedor desta casa que estou fazendo oficialmente. Gostaria que o senhor fizesse o protocolo, protocolasse na secretaria e chega na presidência. Tá certo? Muito obrigado. Item 4 da pauta, projeto de lei 243/2017, de autoria do novo vereador Marcelo Rossi, que dispõe sobre o direito do contribuinte quanto às calçadas danificadas por árvores plantadas pelo poder público e da outras providências. Calçada legal. O projeto contém uma emenda e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 3, protocolado sobre o número 107/2018, de autoria da nova vereadora Érica Cristina Tanque Moia, que modifica e acrescenta parágrafo ao artigo 1º do projeto de lei 243/2017. Algum vereador deseja discutir a emenda? Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, eu estava lendo essa emenda ainda essa semana que eu estava estudando esse projeto,
Eu achei muito bacana o projeto, mas essa emenda está descaracterizando totalmente o projeto dos vereadores. Eu acho que é assinado pelo pastor Newton, Estevão, Rafael e doutor Marcelo. Espera aí. Se nós estamos querendo que algo seja implantado dentro do executivo, a emenda da vereadora, estou até tentando achar aqui, desconstrói tudo. Porque colocou lá... Só um minutinho, presidente. Colocou que é para... Mudou o parágrafo 2º e incluiu o parágrafo 3º, dizendo que o prazo é de 30 dias depois do serviço que constate que precisa fazer o serviço da calçada. Peraí. Então eu quero entender, do pastor Newton, Estevão, Rafael e Marcelo. Se constatar depois de 3 anos, vai ter mais 30 dias ainda para fazer o serviço? Só queria entender isso, porque não põe prazo aqui para fazer o serviço. Se constatar em 1 semana, tudo bem, 1 semana mais 30 dias. Agora, se for constatado daqui 10 anos, e aí, como é que fica? Então está descaracterizando aqui, não está colocando prazo. Então eu vou votar contrário a essa emenda, porque ela está totalmente descaracterizando, porque no projeto original dos 4 vereadores diz que, a partir do momento que ligar para um 56, tem 30 dias para ser feito. Agora, aqui na emenda dela não coloca prazo. Quer dizer, o executivo pode fazer o estudo quando quiser. Demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Acabar a legislatura do prefeito e ele não fazer esse estudo. E aí fica por isso mesmo. Quer dizer, é um projeto que, como nós falamos aqui, tem 8.000 leis, né, pastor Nilton, que não estão sendo atendidas por causa de uma emenda como essa. Então, senhor presidente, eu voto contrário. Se vocês, vereadores, pegarem a emenda, vocês vão ver que diz isso, que vai fazer um estudo, ver se há necessidade de consertar a calçada que foi prejudicada pela árvore, e se não tem prazo para esse estudo. O projeto original sim diz que, a partir de quando o munícipe ligar no 156, terá 30 dias. Agora, a emenda não. Então, eu não sei se a vereadora ela esqueceu de colocar algum prazo. Então, na minha opinião, não dá para votar favorável. Porque fica aberto de novo da mesma forma. O executivo vai fazer tudo da mesma forma. Não dando atenção, a calçada ficando lá, a árvore estragando a calçada, estragando o muro, estragando tudo, sem que haja um conserto. Então, peço aos senhores vereadores que analisem essa emenda, que é isso que está dizendo o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que não vai beneficiar em nada a população. Continua elas por elas com essa emenda que a vereadora apresentou. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Não havendo, a emenda vai à votação. A emenda número 3, ela vai à votação, protocolado sobre o número 107/2018. E o painel de votação, ele está aberto. Vamos votar, seus vereadores. Está encerrada a votação. A emenda foi rejeitada. Está em discussão agora o projeto de lei 243. Algum vereador deseja justificar? Deseja discutir o projeto? Com a palavra, o vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o projeto vem assinado pelo Dr. Marcelo e outros vereadores, e é um projeto muito importante porque o poder público cobra uma multa de R$ 1.700 quem tem uma calçada danificada. E muitas vezes quem danifica a calçada é a prefeitura quando vai lá tirar uma árvore. Então a prefeitura vai lá, tira a árvore e depois, às vezes, recebe o cidadão uma multa porque a calçada está danificada. Eu votei contra a emenda da vereadora Érica
inclusive gostaria que ela não está no plenário, ia tratar com ela esse assunto. O cidadão, a prefeitura vai lá, retira a árvore e fica danificada a calçada. E às vezes demora. E o projeto do Dr. Marcelo estabelece o prazo de 30 dias, a partir do momento que a pessoa liga no 56, 30 dias para arrumar a calçada. E a Érica estabelece uma emenda que, assim que receber a ligação no 56, a prefeitura fará um laudo, mas não fala em quanto tempo fará o laudo. Após o laudo concluído, terá 30 dias. Se esse laudo demorar 2 anos, então a calçada vai ser 2 anos e 30 dias para ser construída. Mas o projeto é importante, agora sem emenda, ficou melhor o projeto. Eu gostaria que a vereadora estivesse no plenário para tratar desse assunto. E o poder público tem que agilizar e fazer esses reparos, principalmente quando é o caso que ele tira a árvore. Não estou falando desse prefeito, de outro prefeito. O poder público é moroso de natureza. Não pode demorar mais do que 30 dias para consertar uma calçada que ele mesmo danificou. A palavra, vereador Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Quero parabenizar o Dr. Marcelo Rossi por ter me incluído dentro desse projeto que veio de encontro com o interesse da população. Só deixar bem claro que sou a favor 100% da arborização, da revitalização verde na cidade, mas infelizmente sou contra ao plantio indevido de árvores que lesam a calçada e o patrimônio do indivíduo. Quantas pessoas vocês não conhecem que a árvore danificou a calçada e o muro da casa? E aí fica de responsabilidade ainda para o cidadão ter que resolver o problema. Além dessa multa de R$ 1.700, como o nobre vereador Jorge bem colocou, a multa pela calçada, ainda tem a espera pelo laudo, essa emenda, que o fiscal, até quero depois debater esse assunto, não existe piedade alguma dessas pessoas para chegar, ao invés de orientar, já aplicam a multa. O risco de queda, as próprias calçadas da nossa cidade não tem planejamento, não tem padronização, basta andar no centro ou nas diversas áreas, inclusive já conversei isso até com o executivo, que quisera Deus que crie um projeto de 600 anos, que comece com uma calçada por semana ou por mês. Vai chegar uma hora que toda a calçada vai estar revitalizada. É quase que impossível você andar em determinadas calçadas no centro e nos bairros. Então, como a escolha não foi do cidadão, o plantio da árvore, ele simplesmente teve plantada a árvore, danifica a calçada, danifica o muro da casa, então não é de responsabilidade do proprietário ter que arcar com o prejuízo. E a gente sabe que, infelizmente, parece que o fiscal, não sei se nesse caso, depois eu vou conversar com o vereador Jorge, se nesse caso, na aplicação da multa, existe também benefício, porque os fiscais ganham benefício quando aplicam a multa. Nunca vi isso. Enfim, então agradeço mais uma vez ao Dr. Marcelo Rossi por ter dividido esse projeto. E espero que daqui para frente a gente possa corrigir alguns erros básicos que infelizmente ainda persistem na nossa cidade. Esse, com a aprovação, quero agradecer aos vereadores que votaram, que derrubaram a emenda e que votaram favorável ao projeto, certamente vai de encontro com o interesse da população. Justiça feita. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Eu quero discutir isso. Eu. Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Bom, parabéns então ao doutor Marcelo, o Nilton, o Estevão e o doutor Rafael. Não é bem, desculpe o vereador Jorge, como o senhor falou, porque não está dizendo isso no projeto. O projeto está dizendo que a calçada danificada por raiz. Não está dizendo que quando a prefeitura arranca a calçada... Vereador, só lembrando que o senhor está discutindo o projeto, não a emenda, né? O projeto. Eu nem sei. É justificativo. Projeto. Não, é o projeto. Justificativa da emenda. Então, emenda da Érica. Então eu vou falar sobre a emenda, então.
Perdão. Continue. Eu estou vereador, certo? Então, aqueles que fizeram por favor, abaixa o tom aí, porque eu estou certo, tá? Desculpa aí, viu, gente? Bonitão, graças a Deus, eu sou mesmo. Minha mulher tem falado isso para mim. Acho que bonita certas pessoas que querem ser candidato e vêm aqui gritar. Mas vamos lá, o projeto. Eu quero meu tempo restabelecido, por favor, então, senhor prefeito, presidente. Então, não quer dizer isso. A mesma pessoa que está chamando eu de bonitão é a mesma que me ameaçou outra vez, senhor presidente? É a mesma? Então, eu gostaria que constasse que a mesma pessoa que me chama de bonitão, a outra vez me ameaçou que ia pegar eu na rua, ia encontrar comigo na rua e ia bater em mim. E depois foi na rádio e inventou um monte de história lá. Mas a mesma pessoa. Mas eu não vou dar bola à pessoa, porque aquele que se preocupa com o tolo se faz igual. E não é o meu caso. Vamos lá. Voltando aqui, viu, vereador Jorge? O projeto diz que as calçadas danificadas, não diz que são as árvores que foram arrancadas. Porque geralmente quando vou dizer arrancada mesmo, uma árvore, geralmente vai lá e arruma a calçada. E também o fiscal não vai multar, vereador Rafael, quando a raiz está danificando a calçada. Porque como ele vai multar, ele vai ter que multar então a árvore, eu penso, porque a árvore está danificando a calçada. O que tem acontecido muito e erroneamente, as pessoas vão lá, quando a árvore está danificando a calçada e corta as raízes, deixando a árvore sem sustentação. E é por isso que ela acaba caindo. Então, me preocupa às vezes o projeto, existindo diversos modelos de calçada na cidade, e às vezes você faz a sua calçada com todo um trabalho diferente, e quando vai se consertar, joga lá um concreto em cima e deixa a calçada diferente. É melhor a calçada estar arrumada do que estar com problema, eu concordo. Mas às vezes você, vereador Constância, no paisagismo, faz uma calçada de um modelo e a hora que arrancar, não está dizendo aqui como a prefeitura tem que fazer, se é de igual que está a calçada, está dizendo que ela tem que apenas arrumar. Então ela vai chegar lá e vai consertar, e se ficar diferente, eu acho que não vai poder haver, então, reclamação também. Mas vejo com bons olhos, a gente anda na cidade e vê quanta calçada quebrada. Eu sou muito contrário às pessoas que pedem para arrancar a árvore. Nos meus requerimentos, sempre peço para substituir. Às vezes a árvore está com problema mesmo, ela tem que ser substituída. Tirar o que está com problema e pôr uma nova no lugar. Mas, infelizmente, a nossa cidade continuou o projeto que veio à Câmara e foi votado, aí foi aprovado semana passada, sobre o plantio de árvore, que quem sabe vai dar uma melhorada boa. E não sou a favor, porque nós temos as pessoas com deficiência, que têm que andar nas calçadas, e as calçadas com problema, às vezes elas estão curtas, quebrada. E com esse projeto, doutor Marcelo, já que o senhor é o primeiro signatário dele aqui, com certeza vai trazer melhoria para a cidade. Quanto às demais coisas, senhor presidente, que acontecem nessa casa, eu acho que todo mundo tem o direito de opinar e de falar, mas respeitar as pessoas sempre foi o meu lema. Respeitar. É isso que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Educação é boa. Então, eu fico tranquilo quando a pessoa fica gritando, porque medo, o dia que eu tiver medo de alguém, o dia que eu tiver medo de ir no banheiro, senhor presidente, eu não posso nem comer. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. A sessão está suspensa, a sessão está reaberta e eu prorrogo a sessão até o encerramento da pauta. Morro sempre de medo, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto.